Bem-vindos, pessoas! Estamos aqui de novo para dar continuidade às nossas aulas de filosofia, né? Lembrando que sou o professor Alexandre, estou dando prosseguimento aos conteúdos aí. Na última aula a gente tinha trabalhado já a ética em Platão, hoje a gente vai dar continuidade aí. Tá? Então hoje nós temos, né, a ética platônica, aqui a segunda parte deste conteúdo, perfeito? Então pode pegar lá o seu livro, pega o caderno, né, coloca lá a data de hoje, começa ali as suas anotações, para a gente dar seguimento aos nossos conteúdos, perfeito? Aqui, como sempre, né, começando a nossa aula, se lembrando um pouco do que o Platão já havia colocado. Na aula passada a gente revisou aquele conceito de reminiscência, né, que é justamente quando Platão diz que o conhecimento da verdade é reconhecido por você. Você já sabe, você tem que se lembrar dele. Então vamos buscar se lembrar um pouquinho do que o Platão disse na última aula. Trouxe aqui para vocês duas questões aí para retomar esses conteúdos. Primeira questão ali, como é a relação corpo e alma em Platão? Como o Platão relaciona a questão do corpo com a questão da alma? Segunda questão ali, como alcançamos a felicidade? Tá? Como alcançamos a felicidade em Platão, né? Estamos revisando o conteúdo da ética platônica. Então, como que alcançamos a felicidade dentro da filosofia de Platão ali? Então, coloque ali, né, duas, três linhas ali para responder cada questão. Na sequência, a gente já volta.
Certo aí, pessoal? Conseguiram responder as duas questões, né? Colocou ali umas 2, 3 linhas ali, né? Revendo esse conteúdo da aula passada, se relembrando, como a gente viu, né? Do que o Platão já havia dito, né? Como é a relação do corpo e alma em Platão e como alcançamos a felicidade. Vamos então retomar esses conteúdos ali, né? E você dá uma conferida ali a partir do que você já tinha colocado no seu caderno, nas suas anotações, da pesquisa que você fez, beleza? Então temos aí a ética platônica que trabalhamos na última aula, tá? E sempre que a gente pega um filósofo, né, que a gente tem como problematização um filósofo da envergadura do Platão, do grande renome que o Platão tem, é muito importante, galera, a gente pensar na teoria principal dele. Porque todo pensamento filosófico, né, todo pensamento de um grande autor da filosofia é como se fosse uma frondosa árvore, né? Que tem todos aqueles frutos nos seus galhos, né? Tem flores, bem florida, só que é sustentada a partir de um tronco central. A mesma coisa é a teoria da filosofia. Para o Platão, a teoria central dele é a teoria das ideias. E se você conhece a teoria das ideias do Platão, fica muito mais fácil de você saber, ou até mesmo de você deduzir o que Platão vai dizer nos campos da ética, da política, da estética, enfim. Tá? O que é a teoria das ideias do Platão, retomando lá então? Platão acredita que existem duas realidades diferentes. Uma realidade que ele vai chamar de mundo sensível, que é o mundo composto pela sensibilidade. Nós acessamos esse mundo pelos órgãos dos sentidos, né, os nossos 5 sentidos. E existe um outro mundo, que é o mundo das ideias, ou então o que ele chama de mundo inteligível. Lembra daquela imagem do Platão, né, bem no centro daquele quadro chamado A Escola de Atenas? Platão está lá paradinho lá no meio com o dedinho em riste para cima, para justamente apontar de que a verdade, o conhecimento, o bem, enfim, não está aqui, tá? Lá em cima aí, tá? Então a busca da filosofia e o papel do filósofo é justamente sair desse mundo, né? Não se enganar pelas coisas que encontramos aqui e ascender a esse mundo inteligível onde existem as verdades. Essa é a teoria base do Platão aí. Depois nós temos a distinção entre corpo e alma, que justamente havíamos perguntado ali. Para Platão, o ser humano é essa junção de um corpo e de uma alma, né? O corpo, que é a parte mais apegada a esse mundo sensível aqui, e a alma, que é a nossa razão, o nosso intelecto, né? Que consegue atingir a esse conhecimento que está lá no mundo das ideias. Então, Platão vai dizer que a alma tem mais valor do que o corpo. Por quê? Porque a alma, sim, conhece o que é real. O corpo está trancado na caverna. Ele só enxerga sombras, né? Lembra lá da alegoria da caverna do Platão? Então a alma vai ter mais valor que o corpo. Então a valorização da alma, ou seja, da razão, do intelecto, em relação, né, em detrimento ao corpo. Tá? A alma seria mais valor que o corpo aí. Essa é também outra ideia chave do Platão. Por último ponto que nós vimos na aula passada, o alcance da felicidade. Felicidade, para filósofos como Platão ou Aristóteles, que nós vemos na sequência, eles vão definir como eudaimonia. Tá? Eudaimonia seria a felicidade não de um momento feliz, de um momento alegre, mas uma felicidade que é conquistada e perdura pela vida toda. Isso é a eudaimonia, um grande objetivo da filosofia do Platão. Tá? Para Platão, essa eudaimonia seria o quê? O alcance do conhecimento. Por quê? Porque com a alma nós atingimos o conhecimento que está lá e isso nunca vai mudar. Enquanto esse mundo aqui muda, os prazeres que o corpo atinge passam, né? Você supre os desejos do teu corpo, passou um tempo, ele quer mais. Já os prazeres que nós encontramos no conhecimento não vão embora. Perduram, como eu falei, né? Duram ali para sempre, tá? Então, eudaimonia para Platão, a verdadeira felicidade vem pelo conhecimento. Aí temos essa revisão do Platão. Aqui começamos a segunda parte da filosofia platônica. Platão, como nós vimos, vai dividir a realidade, nessa dualidade do pensamento do Platão, entre mundo sensível e mundo das ideias, ou então mundo inteligível. A função do filósofo é, a partir de sua alma, se desgarrar do mundo sensível, sair da caverna e ascender ao mundo das ideias, ascender ao mundo inteligível, a partir da busca, né, filosófica pelo conhecimento da verdade. Não por aquilo que eu acredito que seja verdade, mas pela verdade em si, ou seja, pela verdade universal. Tá?
Essa é a busca da filosofia. E Platão, na Ética, continuando com essa análise ética dele, ele vai dizer que essa alma, né, que ascende ao mundo das ideias, ela na verdade é dividida em 3 partes. Todos nós temos uma alma só que essa alma é dividida em 3 partes diferentes. Tá? Platão vai dizer que nós temos uma parte da alma que vai ser apetitiva ou concupiscente. Tá? Que seria a parte dos apetites do corpo, né? Concupiscente faz referência à cobiça, ao querer, ao desejo, né? Então essa tripartição da alma, né? As 3 partes. A primeira parte ali, justamente apetitiva ou concupiscente, é a parte responsável pela cobiça do corpo. Nela predominam as paixões e por isso as pessoas que são impulsionadas por essa parte da alma acabam agindo de modo impulsivo, né? Sem reflexão. A pessoa age sem pensar. Ela deseja algo, cobiça, quer algo e já vai independente do que sejam as consequências daquilo. Tá? Então, das 3 partes da alma, a parte apetitiva é a parte mais apegada a esse mundo aqui, mais apegada ao mundo sensível. Segunda parte da alma seria a parte irascível da alma, né? Que justamente a parte que se refere a emoções do corpo. Tá? Seria a parte da alma que ela não é nem tanto apegada a esse mundo aqui, só que ela também não consegue atingir as ideias. Ela está no meio do caminho, ela está fazendo a transição, né, de um mundo para o outro. Então, ela seria ali, nela predominam as emoções. Então, na definição ali, né, ela é a responsável pelas emoções do corpo e também pelo instinto de autoconservação, de autopreservação. As decisões tomadas por essa parte da alma têm por base a preservação da própria vida. Tá? Então essa seria a segunda parte da alma ali. E por último, a terceira parte seria a parte racional. Aqui sim, é essa que o filósofo, né, deve utilizar. É ela que deve ser o grande guia, né, da busca do conhecimento. Por quê? Porque essa parte da alma é a que mais consegue acessar as ideias, né, do mundo inteligível. Ou seja, é a parte da alma que não vai ser enganada pela caverna, não vai ser enganada pelas ilusões do corpo, mas a partir do intelecto, da lógica, do pensamento bem estruturado, vai atingir um conhecimento verdadeiro. Tá? Então, é por meio desta parte da alma que os filósofos conseguem ter acesso às formas perfeitas e universais, tá? Ou seja, o conhecimento lá do mundo inteligível. Aqueles que são guiados por essa parte racional da alma conseguem ter decisões bem refletidas, bem pensadas. Então, diferente da alma apetitiva, quem age segundo a parte racional da alma consegue medir as consequências do seu comportamento. Né? A minha vontade é tirar o meu tempinho para estudar? Não é. Mas se eu sou guiado apenas pela essa parte apetitiva, de que não quero vontade de estudar, isso vai ter consequência a longo prazo. É bom para mim no curto prazo, porque eu não estudo e faço outras coisas, só que a longo prazo vai ser ruim. Já quando você utiliza a parte racional, você mede a consequência lá na frente. Não, mas eu não quero estudar, mas se eu não estudar agora, depois, olha só o tanto de coisa que eu vou ter que retomar, tanto de conteúdo que eu vou ter que recuperar. Percebem a diferença? Então essa seria a parte racional aí. Então todos nós temos essas 3 partes. Só que para Platão, em cada pessoa, uma delas fala mais alto. Né? Uma delas, né, vai ser o guia das outras. Tá? Então, para Platão, cada parte da alma vai ter uma virtude diferente. Lembra que é virtude? Virtudes são comportamentos que colaboram para nos aproximar do bem, né, do nosso próprio bem, ou então da felicidade. Então, virtudes são comportamentos que se igualam a ações benéficas para a gente aí. Cada parte da alma vai ter uma virtude diferente. Começando lá com a parte racional da alma, a parte da razão, justamente a virtude vai ser o quê? A sabedoria. Por quê? Porque se você consegue acessar o conhecimento da verdade, obviamente é ali que você vai alcançar a sabedoria, né? Ter como virtude o conhecimento ali, ser sábio, né? Segundo ponto, a parte irascível da alma, né, onde seria teria como virtude a coragem, tá? Porque justamente é a parte que domina as emoções. Tá? E terceiro, a parte apetitiva teria como virtude a temperança. Tá? Então, né, depois de ficar meio confuso para vocês, professor, mas você falou que a alma é razão.
Então, se a alma é pura razão, como é que eu vou ter uma parte da alma que não é racional, que é a parte apetitiva? Então, Platão vai dizer o seguinte, sim, a nossa alma é a nossa parte intelectual, é a nossa parte da razão. Só que mesmo assim existe uma parte da razão que não consegue ter tanto domínio, dominar tanto o corpo e vai ser levado por ele. Essa é a alma apetitiva. Por isso que a virtude da alma apetitiva é o máximo que ela consegue atingir é a temperança. Sabe o que é temperança? Temperança é quando você vai justamente medir as suas ações. Quando você consegue dar uma controlada ali, né, nos impulsos do seu corpo. Né? Abre uma barra de chocolate, a vontade é comer a barra inteira de uma vez só. Né? Temperante é aquele que come um pedaço, não. Eu tenho vontade de comer, mas eu vou guardar para depois esse pedacinho aqui. Essa é a virtude da temperança. Tá? Então é algo acumulativo. Tá? Todos nós começamos na parte apetitiva, só que a partir disso a gente pode ir escalando e subindo ali, né, até atingir a sabedoria. Para Platão, algumas pessoas, né, todo mundo começa na parte apetitiva, conseguem desenvolver a temperança, mas alguns conseguem, além da temperança, atingir a coragem. Né? E outros ainda, que seriam os filósofos, né, conseguem, além da temperança e da coragem, atingir a sabedoria. Tá? Então essas são as 3 partes da alma que nós temos para Platão. Outro ponto importante é que, além dessa parte da ética, tá, Platão também vai trabalhar a política. E para todo filósofo da antiguidade grega, principalmente em Platão e Aristóteles, você vai ter uma vinculação entre ética e política. Tá? Ou seja, a ética seria a busca do bem individual e política vai ser a busca do bem coletivo. Tá? Então, a partir disso, aí, Platão vai explicar um pouquinho ali como seria a cidade perfeita, a cidade ideal. Né? Na aula passada a gente falou daquele livro A República, do Platão. A República é justamente um livro onde ele vai tentar estipular como seria essa cidade perfeita, como seria essa cidade ideal. Tá? E olha só o que ele vai dizer. Cada pessoa tem as 3 partes da alma, só que em cada pessoa, uma dessas partes domina as outras. Uma dessas partes fala mais alto, como a gente disse. Logo, Platão vai dizer que a cidade perfeita, a cidade ideal, seria a cidade onde cada classe seria dividida pelo tipo específico de alma que a pessoa possui. Tá? Como assim, professor? Calma, vai ficar mais tranquilinho aqui. Aqueles que têm a parte racional da alma, que a gente falou que são os filósofos, para Platão, na cidade ideal, na cidade perfeita, são esses filósofos que deveriam ser os governantes. Há uma passagem na República em que Platão diz, né, que a cidade ideal só irá existir quando os reis virarem filósofos ou então os filósofos virarem reis. Né? É o que pode estar no seu livro didático descrito como a teoria do rei filósofo de Platão. É justamente essa ideia. Por que o filósofo tem que ser o governante? Por que o filósofo tem que fazer leis? Ora, porque o filósofo é aquele que atinge o conhecimento da verdade. Quem que você vai botar para fazer as leis? Os sofistas que vocês estudaram? Que é justamente aqueles que queriam convencer os outros do seu pensamento sem estar certo? Eles defendiam uma verdade relativa? Essa pessoa que defende uma verdade relativa, a verdade só pelo convencimento que você quer criando leis? Então Platão vai dizer, não, a pessoa que cria leis tem essa pessoa que está comprometida com o conhecimento da verdade, com a sabedoria. Não o que eu acho que é justiça, mas o que é a verdade da justiça. Por isso, então, a parte racional seriam aqueles que comandariam a cidade. Segunda parte, a parte irascível da alma, justamente a virtude da coragem, né? Esses deveriam ser os protetores da cidade, né? Os guardiões, aqueles que vão zelar pelo bem-estar dessa cidade ideal. E por último, aquelas pessoas que estão mais apegadas a esse mundo sensível aqui, por estarem justamente, né, mais atreladas ao mundo sensível, deveriam produzir coisas que estivessem de acordo com essa ideia. Então, eles vão ser os produtores ou os artesãos dessa cidade ideal. Beleza? Então, na sequência aqui, fazer um exercício, né, para a gente fechar essa parte da relação entre ética e política do Platão, né, a gente vai ter essa perguntinha aqui. Segundo a teoria da tripartição da alma, ou seja, dessa divisão de 3 partes da alma, como você se define? Né? Qual parte da alma você acredita ter mais aflorada em você? Por quê? Você acredita que você é mais, né, desejante, impulsivo, né, tem um apetite, fala mais alto? Ou você é mais emocional? Ou você é mais racional?
Quando você vai ter que agir, você vai ser guiado pelo quê? Pelo desejo, pela emoção ou pela razão? O que você acha? Aí tenta dar uma justificativa para mim aí. Tá? Dá uns minutos para vocês pensarem. Certo? Conseguiu responder aí? Qual parte? Você é mais emocional? É mais apetitivo, desejante? Ou é mais racional? O que é importante aqui, independente da resposta que você tenha colocado, é justamente o embasamento que você vai usar para defender o seu ponto de vista. Ou seja, o que é importante aqui é a reflexão que você fez a partir dessa ideia do Platão. Claro que nem em todos os momentos da nossa vida a gente vai ter uma ação só. Talvez a gente haja de um modo variado, né? Às vezes mais racional, às vezes mais emocional, né? Então, mas para cada ação ali o importante, né, é ter essa reflexão antes. Então, peraí, nesse momento eu estou sendo emocional, racional ou apenas, né, impulsivo, né? Qual que seria a melhor ação aqui? Essa análise que é importante, ok? Na sequência, aí, mais um exercício para vocês refletirem. E esse aqui mais interessante, que tem bastante a ver com o exercício anterior, né? É essa ideia aqui, ó. Você acredita ser realmente justa essa divisão social proposta por Platão? Porque quando Platão diz que tem gente, aquele que é racional tem que mandar, aquele que é emocional tem que proteger e aquele que é impulsivo tem que produzir, há espaço para a liberdade aí? Há espaço para a liberdade, né? Dentro dessa divisão social existe liberdade? O que você acha? Qual o seu ponto de vista perante essa pergunta aí? Pense aí um pouquinho.
Certo? Aí conseguiu responder essa questão? Dentro dessa cidade ideal que o Platão vai problematizar, você realmente acredita que existe liberdade ali? Aqui, para responder essa questão, vai depender de como nós definimos a liberdade. Porque se a gente define a liberdade como seguir aquilo que é natural, uma tendência natural que existe em nós, as pessoas seriam livres segundo essa teoria do Platão. Por quê? Porque se a pessoa, por mais que ela queira exercer a virtude, o máximo que ela consegue é, com a alma apetitiva, atingir a temperança, e ela ser colocada nessa cidade ideal para trabalhar justamente de acordo com essa virtude que ela tem, ser produtor, artesão, essa pessoa seria livre dentro dessa definição de liberdade, você agir em conformidade com sua própria natureza, com aquilo que as características naturais que existem em você. Agora, se a gente define liberdade como realmente escolha, intervir racionalmente, com livre-arbítrio nas suas decisões, talvez escape um pouco de liberdade nessa cidade do Platão. Por quê? Porque essa pessoa, como nós vamos no exemplo, que ela, mesmo dando o máximo dela, ela só consegue atingir a temperança, seria injusto para Platão colocar essa pessoa para governar. Essa pessoa não poderia escolher ser governante, nem escolher ser protetor, guardião dessa cidade, porque ela não teria a alma apta para aquilo. Então, nesse caso, não haveria tanta liberdade assim, perfeito? Então, tem duas respostas aí que seriam possíveis, vai depender, lembrando, da definição de liberdade que você colocar, ok? Dando sequência aí, o último conteúdo que nós temos da filosofia de Platão é justamente a questão do amor em Platão. Como Platão define o amor, olha que coisa maravilhosa, falar do amor aqui, Com certeza você já ouviu falar da expressão amor platônico. Agora, essa expressão amor platônico que nós usamos no nosso dia a dia, dentro do senso comum, realmente representa o que Platão pensava sobre o amor? Vamos verificar essa informação aqui, ver se está em conformidade com o conceito que o Platão vai apresentar. Platão fala do amor num livro chamado O Banquete. Tá? E nesse livro são apresentadas várias versões, várias explicações do que seria o amor. O Banquete conta a história justamente de uma grande festa que se teve na casa de um poeta chamado Agatão. E o Agatão vai dar uma festa lá, vai chamar várias personalidades da cidade de Atenas, inclusive o Sócrates, para ir lá comemorar um concurso de poesia que ele havia ganhado. E no meio desse banquete eles começam a discursar sobre o amor. Eles fazem um concurso interno ali entre eles, onde cada um vai apresentar uma versão para defender o que é o amor. Dentro dessas versões que são apresentadas, o que é muito bacana e o que demonstra como o pensamento de Platão é atual, é de que essas definições que estão presentes nesse texto são praticamente as mesmas versões que nós temos da explicação do amor hoje. Por quê? Porque quando vocês ouvem falar por aí que os opostos se atraem, as pessoas ficam se bicando ali, ficam se discutindo, é porque existe alguma fagulha ali de amor entre elas. Essa versão é apresentada pelo médico Erixímaco dentro aqui do discurso, do diálogo, o banquete. Ou então, quando você ouve falar por aí, você tem que buscar a sua alma gêmea, buscar a metade da laranja. Essa visão de que, dentre todas as pessoas que existem, apenas uma vai te completar, também está nessa explicação do banquete. É a explicação do comediante Aristófanes, onde ele conta um mito, depois vocês podem pesquisar mais a fundo, chamado mito do andrógeno, onde ele diz que antes, há muito tempo atrás, nós, seres humanos, vivíamos em pares, grudados um no outro. E nós éramos autossuficientes, porque a gente já se bastava ali. Só que de tanta arrogância a humanidade foi adquirindo, esses andrógenos quiseram tomar o poder dos deuses. Daí Zeus, nesse mito, pune a humanidade, separando as pessoas que viviam em pares, e agora busca, para você se sentir completo, você tem que buscar a metade que fazia parte de você lá atrás. Tá? Então tem várias versões ali, tem outras mais, mas a que mais importa aqui, e a que a gente realmente tem que saber definir no Platão, para falar do amor em Platão, é a versão do Sócrates. Sócrates, personagem do Platão, Platão fala pela boca de Sócrates nesse diálogo, e o Sócrates vai dizer que amor é Eros. Lembra do Eros, o Cupido? Amor é Eros, só que Eros é desejo.
Desejo. Quando você ama algo, você deseja algo. Quando você ama, você quer ter aquilo. Então, né, o amor seria o quê? Seria uma força de potência. Seria, né, aquilo que te move. Você, né, busca algo por justamente desejar aquilo. E aí reside o amor. Só que, o que o Platão vai apresentar, e vai ser muito perspicaz nessa definição, nós só desejamos quando a gente não tem. Nós desejamos algo quando esse algo nos falta, né? Quando nós não possuímos esse objeto desejado. O que deseja, deseja aquilo de que é carente. Quando você ama alguma coisa, você deseja aquilo porque você não possui aquilo ainda. Tá? Então essa é a definição que o Platão vai colocar sobre o amor, e é justamente por isso que ele vai dizer que quando você ama alguém, se apaixona por uma pessoa, a partir do momento que você tem a pessoa do seu lado, agora você já não falta mais a pessoa como companhia, então esse desejo por ter a pessoa passa. Só que mesmo assim, o desejo ultrapassa, muda de objeto. Né? Você não deseja mais agora só ter a pessoa do seu lado, porque você já tem. Mas você deseja agora aquilo que está por trás, a alma, o intelecto da pessoa. Você vê como belo, não o corpo, mas agora a beleza intelectual. Alcançando também a beleza intelectual, desejando se aproximar da beleza intelectual e conseguindo se aproximar dela, Platão vai dizer que você vai além e se apaixona, deseja a ideia de beleza. Né? Então, por isso, o amor seria uma atitude filosófica. Tá? E Platão vai explicar essa ideia justamente nesse livro, o Banquete ali, coloquei um trecho, né, onde o Sócrates vai representar esse pensamento. Eis, com efeito, em que consiste proceder corretamente no caminho do amor, em começar do que aqui é belo, aqui no mundo sensível, o corpo, né, da pessoa, enfim, e em vista daquele belo, subir sempre, né? Lembra da montanha que nós vimos na outra aula, né? Subir sempre, né? Como se servindo de degraus, e dos belos corpos para os belos ofícios, e dos ofícios para as belas ciências, até que das ciências acabe naquela ciência que de nada mais é senão daquele próprio belo, e conheça, enfim, o que é o belo em si. Então perceba que esse desejo que move a sua ação é um desejo pela filosofia no final das contas. As pessoas às vezes acabam parando no meio do caminho, na metade da montanha, mas o filósofo é aquele que ainda se servindo de desejo vai além. Tá? Então o amor seria uma atitude filosófica. É por amor que o filósofo alcança e busca o conhecimento. É por amor pela sabedoria que o filósofo busca escapar da caverna, sair do senso comum e ascender, subir ao mundo das ideias, ao mundo inteligível, pois lá reside o conhecimento universal. Por isso que, para definir quem é o filósofo para Platão, o filósofo seria o verdadeiro representante do amor. Por quê? Porque o que move o filósofo é sempre o desejo. O filósofo busca a sabedoria, porque ele deseja ela. E se ele deseja, é porque ele não tem ela. Então o filósofo não é o sábio, porque o sábio é aquele que já sabe, é aquele que já atingiu o conhecimento. E se ele já atingiu o conhecimento, não tem mais o que move ele. Que desejo ele vai ter? Só que o filósofo também não é o ignorante, porque o ignorante é aquele que não sabe e não busca saber, fica na ignorância. O filósofo é quem? É o ignorante, consciente da sua ignorância, e por ter consciência da sua ignorância, deseja fugir dela. Desejando, olha lá, desejando sair dela, ele vai amar quem? Ele vai amar a sabedoria. Tá? Por isso, a atitude filosófica é também uma atitude de amor. Essa é a verdadeira definição do amor para Platão, né? Onde a busca sempre pelo desejo para Platão começa no mundo sensível, começa pelos corpos que estão ao seu redor, mas ultrapassa eles e vai ascender as ideias inteligíveis. Perfeito? Então vamos fazer um último exercício aí para fechar justamente essa questão do Platão aí. Perfeito? Temos aqui então, né, o amor platônico. Ouvimos falar do amor platônico diariamente, né? Eu cultivo um amor platônico por determinado artista, por pessoa famosa, sei lá o quê. Com certeza já ouviu falar disso daí, tá? Agora, será que tem a ver com o pensamento do Platão? Vamos ver aqui.
Quando escutamos a expressão amor platônico hoje em dia, estamos realmente nos referindo à mesma definição proposta por Platão? Sim ou não? E justifica aí a sua resposta para mim. Vou dar uns minutinhos aí para vocês pensarem. E aí, sim? Não? Tem a ver com como você usa a expressão amor platônico hoje em dia ou não? Bom, pelo que a gente analisou, segundo a obra O Banquete do Platão, né, quando a gente fala dessa questão do amor, na verdade, no amor platônico hoje, né, isso não teria identificação com o nosso uso do dia a dia, tá? Pois, quando realizamos a expressão amor platônico hoje em dia, geralmente estamos nos referindo a um amor inalcançável, a um amor inatingível, né? No sentido de nunca poder ser realizado. Quando Platão define amor como eros, ele está colocando um fim prático no amor. O amor tem uma finalidade prática para Platão, né? Por quê? Porque ele vai ser a ferramenta para corrermos atrás do conhecimento. Tá? O filósofo, qual é a ferramenta que o filósofo utiliza para buscar atingir a filosofia? Buscar atingir o conhecimento verdadeiro? Horas. O amor, né? Justamente o desejo por isso, ok? Então fechamos aqui essa parte do amor, do Platão, fechamos nossa aula de hoje e para encerrar ali, enquanto um resuminho dos conteúdos que nós vimos hoje, né? Nós vimos lá que, fechando a ética platônica, temos a teoria da tripartição da alma. Nossa alma seria uma só, dividida em 3 partes, né? Uma parte apetitiva, uma parte emocional, irascível, ou então uma parte racional. Temos as virtudes, cada parte da alma vai ter uma virtude específica. E, na sequência, né, a relação que Platão faz entre ética e política. Não existe política sem ética.
Tanto para Platão, como depois a gente vai ver para Aristóteles. Tá? Por quê? Porque a ética é o primeiro passo para você atingir a política. Ética é a busca do bem individual e política é a busca do bem coletivo. Tá? E por último ali, o amor é desejo. Amor existe para Platão enquanto desejo, então só tem amor enquanto você deseja algo. E se você deseja aquilo, você ainda não possui, mas está correndo atrás para buscar atingir aquilo. Perfeito? Fiquem bem, espero que tenham gostado da aula. Nos vemos no próximo momento.